Está entrando no ar. Debate 93. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é Cid Gonçalves, começando mais um Debate 93, olha aí. Vamos juntos na programação da 93, hoje é quinta-feira, dia 24 de julho, ano 2014, mais um dia de presente que Deus nos dá. Hoje a nossa equipe, como sempre, está prontinha para te atender com o maior carinho. Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, o Juliano Medeiros na equipe de jornalismo com o Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e o apoio da nossa querida Kátia Regina, nossa Catita. Estamos começando mais um Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, gente boa, vamos começando mais um Debate 93 aqui com a graça de Deus, aqui pela Rádio 93 FM, e vamos falar sobre o assunto que uma irmã compartilha com a gente por e-mail e que ajuda. Ela diz o seguinte: uma mulher que trabalha fora, olha isso, gente, o que o cara falou, mulher que trabalha fora tem mesmo é que se virar e fazer todo o serviço de casa, sabe por quê? Esse é o papel dela. Essa é a frase preferida do meu marido, gente, diz a nossa ouvinte. Eu trabalho em 3 empregos. E em casa, eu sou empregada dele. Cara de pau. Eu estou exausta, gente. Sabe por quê? Porque nem copo ele lava. E nem adianta eu conversar não, viu? Eu não aguento mais e me pergunto como é que eu fui casar com um cara tão machista. O que a Bíblia fala sobre os papéis de homem e mulher no casamento? Como viver um padrão bíblico de relacionamento em um mundo que está tão mudado, nem tanto assim também, né? Pois muito bem, já estamos aqui com os nossos debatedores e vamos falar sobre esse assunto. Eu creio que hoje vai chover e-mail para tudo que é lado, então vou ter que interromper vocês algumas vezes hoje. Deve chover muito e-mail a respeito desse assunto, porque a mulherada vai ficar enfurecida hoje. A Edeni já tá aqui pegando o microfone, já quer falar, mas calma, o primeiro destaque nem foi o teu, Edeni. O primeiro destaque nem foi o teu. Vamos aqui hoje para os destaques dos nossos debatedores, escolhendo aqui o destaque: eu não aguento mais. E me pergunto como é que eu fui casar com um cara tão machista. Esse é o destaque do pastor João Emílio, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E essa pergunta da nossa ouvinte é a pergunta de todos nós: como é que você foi casar com um homem, com alguém tão machista? Nós é que perguntamos, como é que você foi casar? Não conhecia isso antes? Como é que você foi casar com alguém assim? Será que não deu tempo? Foi muito rápido? Avaliou? Será que no namoro não dá para perceber algumas características da pessoa, algumas reações? Há coisas que você só descobre de fato depois de casado, mas boa parte delas ficam saltando aos olhos e muitas vezes a pessoa não quer perceber e não quer ver. Como é que você foi casar com uma pessoa assim? Talvez porque não orou, refletiu, não foi sincera com você mesma, não foi sincera com ele, pensou que a pessoa iria mudar, e boa parte daquilo que a pessoa pensa que o outro vai mudar, não vai mudar, vai piorar. O casamento tem a capacidade de intensificar as características que a pessoa já tem. É quase como se dissesse: o que é sujo, suje-se mais, o que é limpo, limpa-se mais. É como se fosse uma coisa parecida. Quer dizer, quando o cara é ruim, ele vai parecer muito pior depois. Isso não vai mudar, não vai mudar. É muito difícil uma pessoa mudar certas coisas. Entendi. E no namoro já dá para perceber quais são as características. Só que às vezes o namoro tem um certo teatro, né? Porque o namoro a pessoa vai encontrar sempre limpinha, sempre cheirosa. O cara nunca tem chulé. Nunca. Porque escolhe um melhor tênis para poder limpinho, etc. No casamento a vida é do jeito que é mesmo. É o espelho. Entre nós também, ela que já estava ansiosa para falar, pela ordem da escolha de destaques, a nossa querida loura da mesa, nossa querida Edeni, cantora, compositora, modelo, enfim. Esse modelo foi por minha conta. Edeni, bom dia, benção, seja bem-vinda. E eu vou acabar acreditando, né? E vai acabar seguindo a carreira.
Olha só, Cid, bom dia pra você. Pode? Bom dia. Como você é um querido, né? Sempre gentil aí com as palavras. E como é que pode essa moça ter feito isso, Deni? Bom dia a nossa mesa maravilhosa e a nossa audiência, que é qualificada. Audiência com carimbo 93 FM. Caramba. Olha, os meus questionamentos são os mesmos do pastor João Emílio. É fato que, como ele já disse, no namoro há um certo teatro. Mas eu gostei de uma parte da fala dele, que foi, talvez ela não foi sincera com ela mesma. A gente precisa ser sincero conosco, sabe, Cid? A gente precisa olhar muitas vezes pro espelho e falar, não vai dar certo. Tá, eu tô tentando, eu tô usando a boa fé, eu tô me esforçando, mas não vai dar certo esse negócio. Esse angu vai mostrar o caroço aí mais pra frente, vai embolar o negócio, vai desandar o caldo, entendeu? Agora, a gente tem muita coisa em jogo, né? Às vezes a mulher casa, sei lá, é carência, é tanta coisa, são tantos fatores que fica complicado aqui a gente ficar citando as hipóteses. Mas uma coisa eu gostaria de começar no início da minha fala, é que, tudo bem, casou, com certeza já deveria ter essa noção de que seria assim. Então, por que também não foi educando, né? Eu costumo dizer que não adianta. Geralmente as sogras não gostam muito de ouvir isso, mas nós somos uma extensão, a mulher ela é uma extensão em termos de educação para o homem. Eu acredito assim. Eu sempre acho, sempre falo em amor, né? Tirando aquela semana das mulheres, dá para ser bastante em amor, né? Aí os homens liberam a gente para aquela semana todo mundo tá entendendo, aí não, né? Mas tirando aquela semana, geralmente é com muito amor. Fala, caramba, né? Por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui do meu pai. Eu fui criada pelo meu pai-avô. E nós tínhamos que colocar o chinelo dele lá na porta do box. A gente levava a toalha pra ele. Eu faço o prato do meu esposo, levo a mão dele. Até brinquei com ele ontem, fica até mais fácil de controlar o quanto você come. Pra mim não é problema algum. Pra mim isso não é problema algum. Agora, a partir do momento que isso é imposto à mulher, que isso é falado, como já foi dito aqui pelo nosso amigo, esposo aqui da nossa colega, né? Que é uma obrigação, aí fica complicado, Cid, fica complicado, porque mulher nenhuma deve ser tratada assim. E eu quero fechar essa primeira fala dizendo que esse nosso colega, e vários homens que estão nos ouvindo, eles deveriam ter passado pelo seminário, pelas palestras do nosso irmão Isaac. Sabe o irmão Isaac? Filho da irmã Sara e do irmão Abraão? Olha, Gênesis capítulo 25 e 21, diz que aquele homem orou por cerca de 20 anos porque aquela mulher era estéril. Pô, um homem que ora por cerca de 20 anos por uma mulher, eu imagino ele na lavando uma loucinha, passando um pano na casa, né? Porque, pô, você dispor daquilo que é o bem mais precioso. Mas você acha que isso tira a masculinidade do cara? De jeito nenhum. Eu vi uma pesquisa, não sei se foi em Harvard, onde é que foi, aí eu não sei, mas eu vi uma pesquisa aí que homens que lavam louça vivem mais. Vou viver eternamente, amigo. Vou viver. Como assim? Vou viver eternamente. Ó, já tem alguém Eu falei aqui, eu falei isso aqui na rádio também. Falei. Pois então é. Vou viver feliz pra caramba. Então, eu, no alto dos meus 72 anos, eu tô bem pra caramba. Meu caro pastor Cristiano P7, da Igreja Referencial de Vida em Coelho da Rocha. Muito bom dia, meu caro pastor. O senhor já pegou toda a munição que precisava aí. Como é que essa mulher foi casar com esse cara? Ela faz a pergunta, a gente devolve a pergunta. Como é que eu fui me casar com um cara tão machista? Desliga o microfone, desculpa, perdão. Que eu fiquei empolgado no negócio de lavar louça aqui. E pensei que tem um monte de louça pra lavar. Cid, bom dia, mesa de debatedores, bom dia, caros ouvintes. Queridos, eu vou trazer uma luz diferente nessa polêmica aqui. Não seria o pastor P7 se não o fizesse. Diga aí. É o seguinte, a nossa ouvinte diz que a mulher que trabalha fora tem que se virar e fazer todo o serviço de casa porque esse é o papel dela. Não, esse foi o que o marido falou pra ela. Isso. Mas ela diz o seguinte, que ela trabalha em 3 empregos. E ela ainda tem que fazer as coisas de casa, então ela chega exausta. Sabe o que acontece? Eu não estou aqui defendendo o machismo de jeito nenhum, nem esse homem aqui do texto, mas nós precisamos entender também que existe uma missão, existe um papel da mulher. E a minha frase de destaque é responder como biblicamente viver esse papel. E o papel, tá claro na Bíblia que a mulher deve estar em uma missão com o marido. Então o que nós vemos hoje na sociedade moderna é que as mulheres estão trabalhando fora, algumas simplesmente pelo próprio interesse e para servir a elas mesmas dentro da família.
Ou seja, ela trabalha, ela tem 5 empregos, deixa a família de lado, os filhos são educados pela televisão, os filhos são educados por terceiros, o marido não é bem cuidado, a família não é bem cuidada, porque a mulher quer trabalhar fora. Agora, o que a gente tem que analisar é se esse trabalhar fora está para servir a família ou para servi-la. Porque quando isso acontece, o marido também entra em crise e fala, peraí, então se você quer trabalhar fora só para estar servindo a si mesmo, então quando chegar em casa eu quero que você sirva a família. Eu acho que acontece essa tensão. Eu não estou dizendo que isso é certo também. Ela não tem filhos, não. Ela não tem filhos, não. Eu não tô querendo dizer que isso é certo. Eu tô querendo dizer que existe essa tensão de mulheres que trabalham fora e quando chegam em casa trabalham fora só para servir a elas mesmas, e isso traz uma tensão na família. Ô Cid. Oi, pois não, pastor João Emílio. O pastor P7 está fazendo citação de uma hipótese aqui, e eu estou me lembrando, eu conheci um caso em que a mulher ganhava em torno de R$900 para trabalhar fora. E o fato dela trabalhar fora gerava um custo para a família de R$1.100. Então, para quê? Trabalhar fora? Ela ganhava em torno de 900. É isso que eu tô custo para a família. O fato dela ficar fora de casa gerava à família uma despesa em torno de 1.100. Como assim, gente? Não, pois é, mas ela não admitia, o marido completava o restante, ela não admitia a hipótese de ser vista como uma mulher de casa, dona de casa. Como se isso fosse algo que diminuísse a pessoa. Algo pejorativo. Algo pejorativo. As tarefas de casa, a educação dos filhos, tudo isso, acabou na nossa sociedade ficando relegado como serviço menor, pejorativo. Quando, na realidade, é algo de tanta relevância, o cuidado, o tempo, e os pais de hoje, aí é mãe e pai também, nós estamos muito corridos. Me perdoe aqui fazer uma citação de uma questão pessoal. Eu cheguei aqui numa correria tremenda, quase que eu chego atrasado. Porque eu me dediquei agora de manhã a auxiliar a minha filha, a minha menina, numa questão que eu acho que ninguém deve ajudá-la, devo ser eu ou a mãe. Isso não me diminui em nada. Agora, parece que a pessoa que está se dedicando a um filho, a uma filha, está perdendo tempo. O que o pastor Cristiano, o que o pastor P7 Tudo bem. ele apresentou, para mim é o outro lado da moeda, para mim é o outro lado dessa corda, né? A outra ponta da corda. Sim. E aqui, o que a gente sempre trata no debate é o equilíbrio. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo. E vai mostrar os papéis, né? Exatamente. Acho que nós temos que olhar para os papéis que a palavra de Deus está dizendo e por exemplo, quando uma mulher nessa situação que o pastor João Emílio citou, automaticamente a gente já falou aqui sobre essa questão de conhecer essas situações, né, que com certeza devem ser levantadas no namoro, no noivado, porque é para esse período é para isso. Então eu acredito que para essa mulher, porque para algumas mulheres é muito importante ser independente. A gente não sabe como essa pessoa viveu, a gente não sabe qual foi o nível, qual as carências que eu digo em termos assim, financeiros. As próprias cobranças das famílias, das outras mulheres da mesma faixa de idade. Exatamente. Porque você é muito influenciado por cunhado, cunhada. Aqui o costume, uma mulher jovem, por exemplo, que tem 1, 2 cunhadas, concunhadas, que estão trabalhando fora e etc., que ganham o seu salário, ela vai ter muito uma pressão, às vezes, ainda que silenciosa. Sim, ainda que velada, né? Ainda que implícita. E só para fechar aqui esse momento, se há cobrança, se há essa questão, e com certeza se o marido tá completando aí, tá vendo? Eu acredito que, eu não sei qual é o que ele gosta, se isso é aprovado por ele, mas eu acredito que se isso é importante para a mulher e não afete a família, eu não vejo eu sempre acho, Cid, que a questão toda é não afetar a família, não ferir o princípio bíblico, porque nós vivemos numa sociedade, por exemplo, a nossa cultura, né, da nossa nação, tem realmente essa característica do homem que sai de casa para colocar o alimento, trazer o alimento para a família, mas a gente sabe que ainda assim essa parte da cultura sendo mais focada, hoje em dia
dia muita mulher sai de casa para trabalhar porque o marido está desempregado, e eu não vejo isso como um problema, desde que ele não seja um malandro, desde que ele não seja um folgado, entendeu? E a gente vê que da própria cultura muitas coisas têm que ser ajustadas, adaptadas. A gente já tratou aqui em outros debates essas questões. Eu acho que tem como é que fala? Um ditado popular que o combinado não sai caro. Se é combinado, se os dois sentam e se acertam, eu não vejo problema nenhum. Agora, essas questões que foram apresentadas, para mim, é o outro lado da moeda. Nós vamos voltar a esse assunto rapidinho aqui, porque agora está na hora de ouvir a voz de Marcela Bastos. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos no debate. Fala, Marcelinha, bom dia. Bom dia, Cid, bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguma mulher que é oprimida pelo machismo do marido? Gente, tem demais, viu? 60% dos nossos ouvintes por telefone dizem que conhecem, sim. E no nosso site, 80% deles também conhecem. Vamos lembrar que a pergunta é clara. Mulher que é oprimida aí pelo machismo do marido. É forte. Meu Deus, é forte, Brasil, como diria a Edeni aqui. Gente, agora, e se esse homem era diferente antes e agora ele está assumindo essa postura de... Ela disse machista, mas depois lendo algumas coisas que eu vi que ele é mesmo um preguiçoso mesmo. Porque veja, é sério, porque veja bem, que ela não tá no lugar de você, mas eu acabei fui procurar aqui, porque o seguinte, quando a gente era solteiro, ele me ajudava, limpava tudo junto comigo. Agora simplesmente ele fica assistindo TV, fica no Facebook o tempo inteiro. É um egoísta. Tô cansada desse cara, tô cansada disso já. Aí uma outra ouvinte, muito mais radical na pergunta dela, ela faz a seguinte pergunta aqui: como... não, esse aqui é outro, já coloquei outro na frente. Agora que ela descobriu quem de fato esse cara é, como manter o amor aceso? Nesse caso, a pergunta que a pessoa faz, então vocês vão dizer isso numa palavra só. Nesse caso, o divórcio é justificável? Pastor Pessetti, é justificável o divórcio nesse caso aqui, já que ela sabe que o cara é um deitão? O machista? De jeito nenhum, não. Cid. Então tá. O divórcio, ele fugir do problema não é a solução. A palavra de Deus diz que o amor, vamos citar a palavra de Deus, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Ou seja, eu gosto dessa palavra tudo suporta, porque lá no original do grego dá a ideia de telhado, né? Então é como se o amor fosse um telhado que deve suportar as tempestades, as dificuldades. E com amor, e aí lá pro finalzinho é a questão da frase, né? Como viver um padrão bíblico de um relacionamento em um mundo que está tão mudado, que é a frase minha de destaque. Sim, que a gente vai chegar lá já. Eu acredito que ao vermos a palavra de Deus, nós vamos entender como vencer o divórcio com o amor. Justifica nesse caso, pastor João Emílio? Divorciar por preguiça? Porque ela porque já sabe que o cara é desse jeito, já sabe que o cara é machista, não sei o quê, não ajuda em nada. Não justifica não. Agora, a questão é a seguinte... todo casamento porque não existe bom sem defeito. Então não existe um marido perfeito. Se ele não tivesse esse defeito, ele teria outro. Poxa, eu me considerava um. Eu falava eu falo isso sempre pra minha esposa. Pois é. Porque ela me acha perfeito. Não, mas então, no caso, é melhor não ficar avisando não. Mas o fato é o seguinte: não existe bom sem defeito. Isso aí tem que ser trabalhado. Eu não sei se eles pertencem a alguma igreja. Existem tantos recursos hoje, Cid, nas igrejas. São cursos para casais, são cursos para noivos, são encontros de casais que nós participamos. Né? As próprias palavras dos pastores, a informação geral, a leitura da Bíblia, amigos que nós fazemos na igreja que são excelentes influências para os casais. Então, ela diz aqui, não adianta falar. Não, mas tem que falar sim. É porque às vezes ela está falando brigando. Dificilmente uma briga resolve esse tipo de problema. Isso é igual conversa de vascaíno com flamenguista. Parte para a briga, quem é vascaíno sai mais vascaíno no final e quem é flamenguista sai mais flamenguista no final. Se ela brigar com esse homem porque ele é preguiçoso, ele vai sair mais preguiçoso no final. Porque, então, mas tem que ter uma conversa construtiva e uma coisa madura. Deni, quando eu falei justifica sobre... o divórcio, esse negócio? Não justifica, porque não tem nada a ver. E né, o pessoal já fica doido pra ouvir aqui uma palavra. Parece que a gente só precisa de um empurrão. Só precisa de um empurrão e não é por aí, né? Já na realidade, essa questão do... se a gente for abrir isso aqui, tem muito assunto pra tratar, melhor fechar. Não justifica. E quando eu falei sobre educar o homem, por exemplo, deixou o copo
sobre a mesinha de centro, com jeitinho. Fala assim, querido, traz esse copo que você deixou na mesinha aí pra eu lavar, ou traz pra pia, pelo menos, olha só. Vamos pegar uma dica aqui. Acostuma ele pelo menos tirar de onde ele colocou. Tudo bem, mas eu vou ter que lavar. Tá, mas começa com você lavando. Isso é adestramento, meu querido, isso é mistério, tá? Isso é adestramento. Isso agora, é provérbios lá da mulher sábia. Isso é adestramento. Então, por exemplo, ele já vai começar a se educar, pelo menos tirar do local que ele deixou. Pra mim já é uma vitória, pra alguém, né, que não... Aí de uma próxima vez, querido, olha só, eu vou ter que fazer alguma coisa ali no quarto, passar uma roupa, lava esse copo aqui pra mim. Minha querida, daqui a pouco o homem tá lavando a louça toda e nem percebeu, entendeu? Pera, lá em casa não foi assim, não. Gente, olha, vamos para aqui pro próximo. A questão toda é saber falar, né? É o jeito que fala. É o jeito que eu sei que tem homens que nem com todo o amor do mundo, com toda a porção mágica, romântica, mas aí é que tá, né? Tá casada, não tá? Eu tô sentindo que na plateia tá rolando uns olhares aqui na plateia. Não sei, tem alguém apontando alguém. Não sei porquê. Aqui, diz um ouvinte aqui, Deni, pra vocês todos do debate. Aqui, quando eu me casei pela segunda vez, eu e meu marido tínhamos filhos de relacionamentos anteriores. E conversávamos muito e combinávamos como seria o dia a dia. Quem sujou, lava. É o que você tá falando. Quem sujou, lava. Combinado. Quem desarrumou, arruma. Quem chega primeiro, adianta o jantar. Você sabe que até hoje dá certo, pastor P7? Diz a nossa irmã aqui. O tratado não sai caro, né? Vocês dois combinam a mesma coisa? Sério? Ai, que bacana. Ai, que legal. Eu também tô nessa agora. É mesmo, é? E eu quero dizer que de pouco tempo pra cá estou cozinhando, meu gente. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Bem-vindo ao clube. E quero dar uma palavra. Estou querendo dar essa palavra aqui porque tem muitos homens. Eu imaginava que cozinhar fosse uma coisa muito complexa. De outro mundo. E nós nos escondemos atrás de uma hipotética complexidade para dizer que nós não sabemos fazer. Não sabemos porque não queremos. Eu surpreendi a minha esposa tipo ontem. da coisa que a gente aprende, é só fazer. É assim. Não, e principalmente gente, tem na internet receitas maravilhosas ensinadas passo a passo. É verdade. E tem outra coisa, não toma muito tempo, nada disso. E também não suja muita louça. Rapidinho se faz uma coisa. E o que o senhor sujou, o senhor lavou. Exatamente. Bota a mesa e tudo certinho, bacana e tal. Não faz com aquele capricho que é peculiar do sexo feminino, porque a mulher ela é detalhista. É verdade. Mas e a mulher sábia não vai nem ligar pra isso. Não vai, a minha esposa tá sorrindo à toa. Né? Já tirou o umbigo dela do fogão, já melhorou, ótimo. Melhorou. O nosso irmão lá de Copacabana diz assim, poxa, se essa ouvinte trabalha em 3 empregos e ainda trabalha em casa, o mínimo que se espera desse cara é que ele ajude nos afazeres da casa. Isso. Meu caro pastor P7, o senhor já falou sobre esse assunto aqui, mas a questão que fica é o seguinte, esse cara não poderia ajudá-la um pouquinho? Agora, será que ia cair a mão dele? P7, ela não contou em quantos empregos o marido trabalha, porque nós não sabemos também. Ela não falou de nenhum aqui, na verdade. Não, mas mesmo assim, Facebook, mesmo que ele também trabalhasse fora, é uma questão de acordo, né? Então, se a mulher, um exemplo, voltando agora ao outro lado da moeda, de mais uma forma assim, o homem errado. Então, vamos lá. Se a mulher está trabalhando fora para completar o orçamento familiar, então ela está em missão, que é a palavra submissa, a mulher seja submissa, eu gosto de falar sobre isso, porque ser submissa é compartilhar da missão, ou seja, é estar em missão. Vou até aproveitar isso que o senhor falou, porque tem um ouvinte perguntando aqui como explicar o texto que diz que o homem é a cabeça, mas a mulher tem que ser submissa. Eu já interpretei de outra forma. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela fica o cara pra onde ela quiser. Nesse caso aqui, tem gente que acha que a mulher tem que ser submissa, quer dizer, baixa a cabeça e pronto. Não é nada disso. É sujeição. Sujeição, acho que é isso, né? Você abaixar a cabeça. Mas não é sujeição, é submissão. É submissão, missão junto. Ou seja, estar em missão. Então a mulher, ela está trabalhando fora em 3 empregos porque está em missão junto com o marido pelo bem-estar da família. Então, se ela está trabalhando fora em missão, quando ela chega em casa, é justo e é certo que o homem, ele deveria também dividir as tarefas de casa junto com a sua esposa. Cid. Não fica pesado pra ninguém, a mulher fica animada por estar trabalhando fora. E nem vai ter dor de cabeça. Agora, o que é chato é o seguinte, a mulher tá trabalhando fora para completar o orçamento familiar, então ela chega em casa, tem que fazer todas as tarefas, então ela se pergunta assim, poxa, então pra que eu tô trabalhando fora? Pra quê? Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz assim, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, uma mulher
mulher, né? Estamos falando de mulher de verdade. E alcançou a benevolência do Senhor. Eu acho que o que falta para esse nosso colega é reconhecer. Reconhecer o que ele tem. Falta para alguns homens Maturidade. o reconhecimento. Não falta ser cabeça. Exatamente, Sabe a liderança por quê? que está enraizado no princípio do amor. Sem amor não tem liderança, querido. É porque a ideia de submissão ficou muito diminuída, deturpada. Durante muitos anos. Parece, por exemplo, que a submissão é a submissão de um preso a um soldado que o carrega, que o leva para algum lugar. Mas não é isso. É um envolvimento que inclui amor, que inclui a proteção do cabeça sobre a mulher, inclui doação. Nossa, eu tinha separado tudo isso para falar no meu destaque. Depois eu falo de novo. Não, mas então eu vou deixar para daqui a pouco. Porque a ideia de cabeça não é alguém mandando como um tirano, não. É alguém que se doa. É liderança, e quem na verdade. se doa, Os generais vão à frente. Quem se doa de forma racional. Porque se doar de forma irracional, isso aí é para os animais irracionais. Quem está submisso a um líder assim, a um homem assim, ele quer estar, então, em missão. Ele vai com prazer. Eu chamo isso de um ciclo do casamento. Então, o homem lidera a esposa para o bem-estar dela. Então, ela simplesmente quer estar em missão com o marido, submissa, porque ela ama, porque o marido está liderando ela para o bem-estar dela e da família. Até porque o princípio da liderança é tão simples nesse caso, né? Diz o seguinte, que o líder é aquela pessoa por quem os liderados fazem com prazer e com carinho, com amor, aquilo que o líder poderia fazer, porque ele faz junto. Por exemplo, tem alguns depoimentos dos ouvintes que diz o seguinte: olha, se de um beijão pra você, meu marido é chato, detalhista, ele limpa a casa melhor do que eu. Olha aí. E sempre quando faz, ele faz com muito prazer, sabe por quê? Mesmo quando ele tá trabalhando. Ou não ele já falou até o nome aqui, vou até falar porque é bonito falar isso aqui, é a Adriana Verônica falando a respeito do seu marido Washington Almeida. Bacana isso aqui, viu? Aí outro ouvinte é o seguinte: olha, aqui em casa quem dá as cartas sou eu. É a esposa falando. Se tentar me oprimir, eu viro do outro, eu viro do lado do avesso. Esse tempo de marido opressor já passou. Comigo não, Gavião. Eita, já foi brabo esse negócio aqui. Diz o seguinte: olha, esse debate está retratando o que eu vivi. Nossa, eu tô chocada com isso. Outro ouvinte, seguinte: eu acho que a mulher, como o homem, tem todo o direito de trabalhar assim, ter a sua independência, desde que isso não atrapalhe a vida em casa. Por exemplo, o cara chega em casa e não tem nem janta. Aí não dá, né? Gente, às vezes não dá mesmo, às vezes não dá mesmo. Peraí, olha só. Nós todos aqui concordamos que a mulher pode trabalhar em casa. Claro. Minha esposa agora, por exemplo, está trabalhando. Ninguém aqui é contra a mulher trabalhar. Sim. Inclusive, se eu chegar em casa e não tiver janta, eu acho que eu posso muito bem preparar a janta. Porque eu sou um homem adulto. É por aí. Eu sou um homem adulto, não sou um bebê que fica lá reclamando da vida, porque eu e ela estamos em missão, como o pastor Pessetti disse aqui. Nós estamos trabalhando para a construção da nossa família, para a educação dos nossos filhos. Os filhos estão aprendendo assim. Enquanto ela também trabalha, isso de alguma maneira me beneficia também. Tem coisas em casa que eu tenho que eu não teria se só eu trabalhasse. Eu digo a mesma coisa do lado de casa. Enquanto então, em casa isso aí só não tem mesmo a nada Cláudia demais poderia também fazer. o homem chegar e cadê minha janta e ficar esperando a janta? Vai lá ele e faz, pode dar o jeitinho dele de pirracinha, providenciar. né? Tem um amigo nosso, tem um colega nosso que trabalha aqui que ele era desse jeito. Não vou falar o nome dele, ele era desse jeito. A esposa falando: você vai ter que aprender. Hoje ele já sabe esquentar uma água bonitinho. Hoje ele esquenta água legal, ele. Aqui, tem, diz ouvinte, eu trabalho fora, não vou falar, pode deixar que eu não vou falar teu nome não, tá, garoto? Pode deixar. Nem dela. Eu trabalho fora e meu marido me ajuda demais em tudo, gente, em tudo. Ele lava, passa, cozinha. Essa é minha esposa falando de mim, gente? Ele lava, passa. É maravilhoso. Não tem não, né? Ela não. Mas eu achei que era só eu que fazia isso. E mais, ele é muito mais do que eu pedi a Deus. Quem casa achando que o cônjuge vai mudar está redondamente enganado. Ele já mostra o que é antes. Outro ouvinte seguinte, apesar do teatro, né, que nós já falamos inicialmente aqui. Outro ouvinte seguinte: olha, sempre que eu precisava de alguma coisa, meu marido sempre falava: não tem dinheiro não. Aí eu fui trabalhar fora. Dentro de casa, ele não fazia nada. Só colocava comida em casa e pronto. Todo o restante era comigo. Roupa das crianças, brinquedos, as coisas pra mim. Também, as coisas pra mim também. Ele gostava que eu trabalhasse, sabe por quê? Porque eu parava de pedir pra ele. Tem essa questão, quer dizer, não vai trabalhar porque você não vai ficar dependendo de mim, não. Isso
Bem estranho. Eu também tenho dificuldade com isso, viu? Porque eu acho que o dinheiro do casal é dinheiro da família. Eu não vejo esse negócio como o dinheiro dela e o dinheiro dele, não. Eu acho que às vezes eu reluto em aceitar. Quando minha esposa fala, toma aqui, ó, pra ajudar. Não precisa não, deixa que isso aqui é trabalho meu. Ela é nosso. Aí eu tenho medo dela. Agora, Cid, outra coisa que me chama a atenção é essa questão do teatro no namoro. Sim. Eu acredito que se você investigar, porque namoro foi feito para quê, gente? Namoro foi feito para conhecer. Não, a palavra namoro é um estágio, isso, né? É um estágio. Então o que você tem que fazer no namoro? Você tem que conhecer, você tem que ver como é que é a relação desse homem, desse filho em casa. Então, por exemplo, se ele ajuda os pais, se de alguma forma ele procura ajudar a família, ajudar a sua mãe, ou a mãe foi aquela que não deixava ele fazer nada em casa, você já tem uma prévia do que você vai ter que ser. Vem por aí. Ou vai ter que se submeter, ou melhor, se sujeitar. Porque você sabe que ele teve esse tipo de relação em família. Você chega lá, tá tudo bagunçado, aí tem sempre lá uma mãe que é como uma empregada doméstica que faz tudo e tal. Então você já sabe o que você vai ter que se submeter ou se sujeitar. Agora, vamos e venhamos, gente. O que as pessoas fazem no namoro é simplesmente o contato físico, é a pessoa querer passear. Não existe realmente o interesse em eu estou estagiando para um casamento. É isso mesmo. Aí quando a pessoa decide casar, ela aí passa a investigar. Investigar o quê? Qual o valor dos produtos na Casa Bahia, no Ponto Frio, não sei aonde. E aí também para de investigar o outro para investigar o que a gente vai precisar comprar. Resumindo, depois eles entram no casamento e vão descobrir com quem eles casaram. Se acomoda, né? Tá errado. E muitas vezes, pastor, essa personalidade, ela já fica clara antes da pessoa mesmo começar a namorar. Não precisa nem namorar pra ver. Entra aquela questão que o senhor falou de ser sincera, né? Aquele menino na igreja lá que tá o tempo todo João, ajudando a mãe tá no hospital, o menino vai levar um negócio, alguma coisa pra mãe, ele ajuda com os irmãos em casa. Esse menino vai se transformar provavelmente num homem responsável, ajudador. Um garoto de nossa igreja, eu digo garoto, agora é um homem casado, teve uma postura enquanto filho que encantou a mãe da menina, o pai da menina, hoje um maridão lá, porque ele era já o homenzinho da casa. Isso. Porque a vida exigiu isso dele. Isso tem a ver com criação, isso tem a ver com formação de caráter, personalidade, como eu já falei aqui, mesmo nessa cultura do nosso país, existem, olha aí os depoimentos de homens maravilhosos, por isso que eu nunca generalizo, tem sim lá as exceções. Agora eu acho que, como a gente já disse aqui, eu acho que tem que falar, né? Porque se é algo que incomoda, não tem, gente. Mas ela já falou. Já foi dito aqui, mas continua falando. Ela disse que já desistiu porque a gente já disse egoísta, aqui que isso não é motivo para divórcio, entendeu? Então, sabe, Cid, sempre que eu me deparo com esses temas, tem uma coisa que eu preciso falar. Olha, a mulher tem que orar ao Senhor para ter sorte de encontrar um bom homem, a mulher, o homem uma boa mulher, o homem, né, uma boa esposa. Mas a partir do momento que não teve, meu amor, então vai ter que dar o teu jeito, entendeu? A gente vai ter. Então, assim, eu acho que a conversa olho no olho, chega pra ele e fala: olha só, querido, nosso casamento é feito disso, daquilo. Se tá faltando aqui, se tá com esse déficit aqui, esse déficit vai vir para outra região que de repente você não goste, entendeu? Eu sempre digo aqui que a mulher nunca deve pagar na mesma moeda, mas de repente fazer ele entender, de alguma forma, seja na fala, seja até com a própria tristeza que a situação traz para ela, que ele vai ser prejudicado. Não de forma pirracenta, de forma rancorosa, mas eu acho que o homem, eu digo no sentido geral, ele só aprende quando toca nele. Sabe aquela história assim de tipo assim, já viu aquelas situações que a pessoa só melhora quando começa a perder no bolso, começa a sentir, todos entendeu? Nós, né? Todo ser humano é assim. Por isso que eu tô falando no sentido geral. Mas ainda assim, olha no olho desse homem, fala: querido, não tá dando. Tá difícil o negócio. Tá difícil. Não quero saber. Tem homem que conversa andando pela casa, tá? Tem homem que não para. A mulher fala com as costas dele. Mas, entendeu? Mas ainda assim, escolhe o momento certo. A palavra dita a seu tempo. A Bíblia diz que são maçãs de prata. São maçãs de ouro, aliás, servidas em salvas de
de prata, eu acho essa palavra linda, entendeu? Mas adita seu tempo. Eu acredito que a mulher, né? A mulher é um negócio maravilhoso. A mulher sabe como fazer. Agora, eu sempre acho que não pode ser essa guerra, porque, pelo amor de Deus, viver assim não dá, não. Eu só falei que mulher é Tem pescoço. um aspecto que eu gostaria de trazer aqui, é o seguinte, tem muito homem despreparado, preguiçoso, etc e tal. Mas o que não está faltando também é mulher preguiçosa. É mesmo, pastor? É, porque as mulheres também, elas, nessa mudança geral que o mundo teve, uma menina, você vai na casa de alguém, quando uma mocinha lhe serve alguma coisa, se tiver bom, se tiver gostoso, o que a gente brinca? Já pode casar. Porque existia a ideia de preparar a moça para isso e tal. Hoje existe uma dificuldade muito grande. Parece que as mulheres e os homens também são preparados para não fazer. Então tem muita patricinha casando também e dando chilique quando a louça fica suja. Porque não tem mais a mãe para lavar, não tem empregada da casa onde ela vivia, e ela precisa perceber que ela tem que botar agora aquela unhazinha que ela fez, que acabou de pintar, que aquilo ali também que sai mesmo, que é assim mesmo. Que a unha, que a pintura da unha sai se dependendo de como lava lá. Que não vai ter problema quando sair o marido paga outra. E que isso não é o fim do mundo, não. Que a vida é desse jeito mesmo. Mas os pais Isso não estão mais preparando os filhos. casamento. Agora tem aqui, por exemplo, tem um ouvinte que fala assim, ó. Meu marido não coloca nem prato de comida. Às vezes eu vou dormir mais cedo, sabe pra quê? Só pra ele chegar do trabalho ter que colocar a própria comida. Pois é, outra coisinha que eu achei bacana aqui, a Edeni. Fala igual o pastor Perfetti, Edeni. Falar que coloca o prato pro marido. Isso para algumas pessoas soa ridículo, mas não é não. Não, gente. É mesmo. Isso, as pessoas, nós precisamos, tanto homem quanto mulher, recuperar a alegria em servir, em fazer gestos de carinho, em gestos de serviço. Que isso não diminui ninguém, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. O problema é que a gente também está vivendo numa sociedade onde tudo está ficando Jesus falou que é maior quem serve. Exatamente, e ele deu exemplo. Você leva o prato de comida, mas em algum momento ele faz uma outra coisa. Não, com certeza. Aí, Cid, é interessante, eu tenho um amigo, o pastor Hudson Paura. Ele faz uma brincadeira comigo, que de vez em quando fala assim: Hudson, faz isso pra mim, você pode pegar aquilo ali pra mim? Ele fala: claro, querido, quando que eu vou ter oportunidade de te servir por uma coisa tão barata? Aí eu falo: obrigado, querido. Então, eu creio que as mulheres, elas precisam então restaurar essa visão, que é uma oportunidade de estar agradando o marido de uma forma tão fácil. Eu gostei dessa do Hudson, que é meu amigo também. É verdade. De servir por uma coisa tão barata, ou seja, não vai custar tão caro pra mim, não vai me custar nada fazer isso. E vai agradar. E vou te agradar. Isso. Tem um monte de coisa que não vai nos custar nada e vai agradar o outro. Você sabe que tem hoje em dia, virando isso para o lado de namoro próximo do casamento, ou do casamento logo depois do namoro, é exatamente essa questão. A pessoa não está custando nada se servir um do outro. E fica tão caro depois, já está sacramentado no cartório, e a pessoa depois fica reclamando da vida. Você vê, vou dar alguns detalhes aqui. Diz um ouvinte lá de Vilar dos Teles: o meu primeiro marido não fazia nada. Eu fazia as compras, carregava o peso, e ele lá, deitado. Eu capinava o quintal, e ele nem aí. Eu sofri um bocado, depois ainda me trocou por outra, e nós nos separamos. Agora Deus me deu um marido decente, que me ajuda em tudo, é uma bênção na minha vida e compensa tudo o que eu já passei. Outro ouvinte diz assim, não é? Preserva a igreja. Sortuda. Outro ouvinte de Campo Grande: olha, eu sofri muito com o meu primeiro marido. Além de não me ajudar em nada, gente, tá virando comum isso aqui, ainda me agredia. Por isso acabei o deixando. Maria da Penha. E fiquei criando o meu filho, que na época só tinha 8 meses, e criei sozinha. Meu atual esposo não sabia fazer nada. Mas sabe o que aconteceu? Eu ensinei tudo. E ele faz de tudo. Ele lava, passa, lava o carro, isso entre outras coisas, que desses detalhes a gente pula. A minha família diz que eu sou braba, mas a verdade é que eu não dou mais mole pra ninguém. Quem sofreu uma vez aprende. Cid, peraí. Tem homem um ficar sendo mandado por mulher braba isso e que eu fiquei com medo Aí agora. Nós temos que também fazer um outro debate aqui. Porque senão já Porque também não pode explorar a mulher, e também a mulher não pode querer ser xerife do homem. outro. O que o nosso amigo lá fala, né? O homem é a banana e a mulher é um abacaxi, né? Pois é.
Mas é aqui, mas assim. querendo ou não, faz todo mundo parte da mesma salada de fruta, né? Porque Não, querendo... sabe o que acontece? Eu gosto de pensar o casamento como uma sociedade. Então, quando você dissolve uma sociedade, geralmente a culpa é sempre do outro. Mas, na verdade, a culpa é sempre dos dois. Certamente, em algumas sociedades, 90% das atitudes erradas vai ser de um sócio, 10% será de outro, como em um casamento. Mas sempre em um casamento, a responsabilidade são de ambos. E tem mais, tem uma dificuldade nessa situação, que é o seguinte: a palavra de Deus diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. É a Bíblia que está dizendo. E a tola destrói. E a tola destrói. Então eu percebo muito que as mulheres reclamam de algo também que elas vêm plantando ao longo do tempo no seu casamento, com as suas atitudes talvez amargas, com o seu ressentimento, com as suas mentiras, que o marido casou e aí ele age mal na primeira semana. Ao invés de ela conversar, e aí a palavra dura suscita a ira, mas a palavra doce desvia o furor, ao invés de ela conversar em amor, como a pastora falou, então ela vai lá, briga, reclama, guarda ressentimento, e o marido pergunta: tá tudo bem, amor? Tá tudo bem? E aí ela responde assim. Você sabe que como a mulher responde, a velocidade da resposta dela significa a verdade, né? Por exemplo, se uma mulher, você perguntar pra ela: amor, tá tudo bem? Ela responder assim: tá tudo bem. Aí você fica tranquilo. Agora, se ela falar assim: tá tudo bem, respondeu muito rápido, fica tenso. E cuidado se você perguntar de novo isso. Pastor Pessé, deixa eu só... Não que eu vá defender aqui as mulheres, mas eu quero apresentar um exemplo. Essa questão da mulher ser sábia, isso aí também é muito relativo quando a gente está tratando aqui do homem, né? Deixa eu puxar aqui pro assunto central do tema. Por exemplo, existem mulheres, eu conheço mulher que foi sábia a vida inteira. O marido já foi, Deus já levou, né? Já aguentou tudo que tinha que aguentar, mas a mulher foi sábia a vida inteira e em nenhum momento o homem mudou. Porque isso daí, do mesmo jeito que a mulher se permite ser liderada quando é liderada em amor, o homem também, meu amor, não tem pra onde correr, não. Tem homem que a mulher pode ser a mulher mais sábia do mundo. Quer um exemplo? Eu vou pra Bíblia. Abigail, casada com Nabal, todo mundo conhece essa palavra. Aqui ninguém tá falando, eu nunca fiz e nunca vou fazer apologia que a mulher toma a frente do homem, mas tem hora que a mulher tem que agir. Abigail, se a Abigail não agisse, a casa toda ia à desgraça, inclusive ela. É óbvio que ela soube como agir, soube como fazer. Quem conhece a palavra sabe do que eu tô falando, entendeu? Se calou, deixou o homem, deixou lá o vinho passar, e depois Deus agiu. E tem muitas mulheres que têm que viver nesse sistema de esperar Deus agir, porque nem toda a sabedoria do mundo muda a personalidade de cão que o homem tem. Aí eu pergunto pra você, minha cara Edenia, aí eu pergunto pra você, exatamente o seu destaque. O que a Bíblia fala sobre o papel do homem e da mulher no casamento? Vamos pra Bíblia. Vamos lá. Diga aí. Nossa, já marcou Efésios, capítulo... Olha, o nosso manual de vida e prática e fé é a palavra. O que a palavra nos diz em Efésios, capítulo 25? Tão conhecido, né? Por essas questões de liderança. Efésios, capítulo 5, a partir do 23, diz assim, ó. Vamos lá. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo o é a cabeça da igreja. Eu quero fazer trazer atenção para o início do versículo, porque muito se fala sobre o homem ser a cabeça da mulher. Mas vamos ler e ter um pouquinho mais de atenção com o restante do versículo. Olha só, aqui a comparação é que o homem tem que ser a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. E aí os versículos continuam ensinando que, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Olha só. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é aqui que eu quero parar. Você quer saber o que é ser líder? Se entregue. Você quer ser líder para mandar, para chicotear, para pisotear?
você não é líder, querido. Você me desculpa. É só um bobão. É dura a palavra? A Edenia sei lá, eu acho que a Edenia é um pouco dura. Eu não sou dura. Eu estou transmitindo o que a palavra diz. Se não existe amor na sua liderança, você pode ser tudo, mas você não é líder. Essa história de o homem é a cabeça da mulher, sim. Quando ele se coloca debaixo da liderança de Cristo, que se entregou pela igreja. E um homem que se entrega é igual a um Isaac que ora por 20 anos, ou se for preciso mais. É um homem que vai lavar uma louça porque sabe que isso não diminui a sua masculinidade em nada. É um homem que quer o bem-estar da mulher porque o ama como Cristo ama a igreja, e automaticamente amando a mulher, ele está amando a si mesmo, porque aqui, eu não vou ler todos os versículos, mas leia aí na sua casa, Efésios, o capítulo 5, a partir do 22. Então, para mim, liderança é isso, ser cabeça da sua casa, sacerdote do seu lar, é isso, é você amar, querido. Você não tá amando? Então, você me desculpa, fica complicado, Cid, porque realmente em algumas situações tudo fica sobre a mulher. E aí eu repito o que eu acabei de falar, não há sabedoria, entendeu? Que vá dar conta. E entendeu? aqui, interessante nesse texto que Paulo faz a comparação do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Ele compara com o relacionamento do esposo com a sua esposa, com a sua mulher. Por quê? Porque fica fácil para os ouvintes de Paulo entenderem esse mistério. Então, o que acontece? Você já imaginou Jesus fazendo alguma coisa para a sua igreja, para o próprio bem-estar? Ele nunca fez isso. Ele se entregou na cruz para a salvação da sua igreja, de todos, mas da sua igreja. Ele só faz o que é bom para a sua igreja. Então, o homem, ele deveria liderar a família com o propósito de abençoar a família. O problema é que muitos homens lideram a família com o propósito de abençoar a ele mesmo, a realizar os seus próprios sonhos, as suas próprias conquistas, a atender o seu coração egoísta. Então, quando a mulher vê isso, ela fala, opa, peraí, eu não vou te obedecer, cara, porque o que você quer é satisfazer o seu próprio coração egoísta. Então, aí cria o quê? Rompe o que eu chamo do ciclo do casamento, que é o homem servindo a mulher, liderando a mulher para o bem-estar dela, e a mulher se submetendo ao marido, porque o que ele faz para ela é sempre pro bem-estar dela. Exatamente. Se ele fala assim, meu amor, eu gostaria que você fosse trabalhar fora, sabe por quê? Porque isso vai ajudar a nossa família, eu vou conseguir te dar uma vida melhor, a gente vai sair desse espaço aqui que não tá tão bom pra nossa família. O que ela vai falar? Claro, amor, sem sombra de dúvida, eu vou trabalhar fora. Ela vai feliz. Agora o homem fala assim, amor, eu queria que você fosse trabalhar fora, sabe por quê? Eu queria comprar um carro zero. Olha, eu queria comprar um carro pra mim, porque o meu sonho é ter o carro. Mas, meu irmão, eu não vou trabalhar, cara. Então, esse é o problema, é liderar a família pro seu próprio interesse. É o que Cristo não faz pela igreja. Ele lidera a igreja pela salvação da igreja, pro bem-estar da igreja. Ô Cid, eu queria aproveitar essa hora aqui para dizer, e até prestar uma certa homenagem às famílias os casais que tiveram pais, que viveram em harmonia, em cooperação, têm muito mais facilidade de aplicar essa realidade no seu próprio casamento. Eu não sei se meus pais estão ouvindo aqui agora, eu sou João e Dona Emília. Meu pai sempre foi um servo da nossa família. Há muito tempo que meu pai não trabalha para ele trabalha para nós. Meu pai parece que não vive para ele vive para nós. Sempre foi o líder da nossa casa. Minha mãe sempre trabalhou muito também. E isso de forma natural. Meu sogro e minha sogra. Meu sogro sempre foi um exemplo de trabalho para os filhos, e minha sogra também. Minha sogra abriu mão de muita coisa para poder se dedicar à sua própria família. Então, nós observamos que os filhos, eles têm facilidade de entender o que é linguagem de serviço e de submissão, mas não como uma coisa que sufoca, que esmaga. Pelo exemplo. Como uma coisa honrosa. Pelo exemplo. Por isso que eu não vejo o menor problema em fazer nada em casa, porque eu vi meu pai fazer isso a vida inteira, junto com a minha mãe. Esse lance, por exemplo, da mulher servir a comida, eu tenho para mim que isso começou até por causa da escassez de alimento de muitas famílias, em que a mãe tinha que dividir o prato, tudo, né? Porque aquele monte de filho, um frango só,
Às vezes 12 pessoas comendo, ia ser uma batalha. Mas a mão da mãe fazia prosperar. Quantas vezes, pastor, deixando de comer. Exatamente. E o filho vendo isso. Isso é exemplo, gente. Muito. Isso é exemplo. Acho que, na verdade, é o princípio da liderança, exatamente o exemplo fazendo, né? Seja bom, seja ruim, contra exemplo não tem argumento. Agora, como viver um padrão bíblico de relacionamento em um mundo que está tão mudado? O mundo mudou tanto assim, pastor P7? Não, aliás, essa é uma frase que eu discordo. Por quê? Por exemplo, no início do século passado, as crianças, os filhos da família, principalmente na Europa, eles eram encaminhados para tios ricos para que estes ensinassem as crianças. Então o pai e a mãe saía para trabalhar e mandava os seus filhos para tios ricos na cidade para que estes fossem tutores dos seus filhos. Coisa horrível, né, gente? Imagina você tem o seu filho, você pega o seu filho e fala, vai lá para a cidade grande e seja educado pelo seu tio, porque ele tem mais condições de educar. Aí você fala, absurdo. O pior é se o cidadão chegasse lá, o tio tivesse mais pobre do que o pai. Aí o negócio ficava Porque terrível. Algumas vezes acontecia e essas crianças eram escravizadas. Pois é. Ou seja, passaram-se um século e a coisa continua acontecendo do mesmo jeito. Ou seja, agora a gente pega as crianças e coloca numa creche, a gente pega a criança e deixa diante da televisão. Então agora não é mais o tio, é a televisão que está educando, é uma creche, por aí vai. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente, essa ideia de que o mundo mudou é estranho, porque o homem continua sendo egoísta. Os casamentos continuam sendo destruídos. Então, essa perspectiva de achar que o mundo mudou, tudo bem, só piorou. Se pensarmos em uma mudança, vamos pensar para pior. O homem continua sendo egoísta, ele continua tratando mal a mulher. Não é à toa que a Bíblia retrata essa dificuldade. Como a pastora Edeni falou, ela retratou então ali o papel do homem e da mulher, que o homem tem que servir a mulher, que a mulher tem que ser submissa. Por que Paulo tratou dessa questão na Bíblia há aproximadamente 2000 anos atrás? Porque disso, né? Isso já era um problema 2000 anos atrás. Então, quem acha que isso é novo, não é. Agora, como então viver esse ciclo do casamento, que o homem serve e aí eu vejo uma dificuldade, porque quantas famílias não são exemplos disso? Eu vejo aqui o pastorzão aqui, João Emílio, falando do seu pai e da sua mãe, é lindo demais, mas a realidade é que muitas famílias, elas não foram exemplos nesse sentido. E o que fazer agora se você teve um pai egoísta que tratou mal a sua mãe? Você tem que ter maturidade para não se esconder atrás disso e você quebrar o ciclo de cultura familiar pecaminosa. E a consciência. Todos nós temos consciências do certo e do errado. Gente, é o que está na Bíblia. Por exemplo, como ser um servo de Deus? Como ser um cristão? Como ser um bom marido? Querido, escute o que eu vou falar. Tudo que você faz na sua vida que agrada a Deus deve ser feito em temor a Deus. Deve ser feito com oração, deve ser feito com uma vida de dedicação a Deus. Ou seja, ser um bom pai é fácil? Não. Ser um bom marido é fácil? Não. Ser uma boa esposa é fácil? Não. Porque esses são desafios de Deus para a nossa vida. Então, como conseguir isso, Cid? Querido, apesar de ser complexo, a resposta é simples. Uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, uma vida de temor a Deus. Como que o homem pode vencer a tentação hoje de um mundo tão pornográfico, que sempre foi? Como vencer a tentação de não trair a esposa? Como? Tendo temor a Deus. Como? Orando. Tendo temor a Deus, orando, buscando a palavra de Deus. Como a palavra de Deus diz, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Atentando à palavra de Deus e guardando ela no próprio coração. Ou seja, você que está nos ouvindo, está desesperançoso, está desesperançosa em relação ao teu casamento, querido, é simples. Tenha uma vida de oração, creia que Deus pode mudar o seu marido. Sabe por quê? Quem é o seu marido diante do Deus Todo-Poderoso? Deus, ele pode mudar o que ele quiser. E se você tiver uma posição de temor a Deus, de dedicação a Deus, de oração, ele pode mudar o seu marido. Deus pode fazer um milagre. E aí, querido, não queira explicar como Deus vai fazer isso, porque Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Eu quero te dizer, como viver isso? Vivendo uma vida de oração, devoção a Deus e temor.
Nosso tempo, gente, é impressionante como o tempo passa rápido aqui, mas eu tenho 2 depoimentos que eu preciso ler aqui, depois a Marcela vai falar da pesquisa. Diz um ouvinte lá de Campo Grande: meu filho está separado de corpo com a esposa, sabe por quê? Ela se dedicou tanto aos trabalhos, coincidentemente também com 3 empregos, e se esqueceu de ser mulher para ele. E como ele tem as necessidades dele, e ela não consegue suprir, eles dois se tornaram amigos, moram na mesma casa, mas não são mais marido e mulher. Um outro ouvinte lá de New Jersey, Estados Unidos, diz aqui o nosso irmão Alan, agora não tem mais nada dos dois, na verdade. E você diz não assim, tem noção do quanto isso acontece. É muito comum, né? Mas se estão na mesma casa, eu que acho é outro pode lado dar da um moeda, jeitinho né? E resolver esse problema, gente. Será que ele também tem demonstrado? Talvez falta ele demonstrar, porque mulher... Os dois se conformaram com isso, então acho que tem alguma coisa mas talvez falte para essa mulher ele também demonstrar de uma forma bem valorosa. Né? Falta interesse, né? Com meu amor, quando se quer. Tem aqui um outro ouvinte lá de New Jersey que diz assim, ó: se você quer ajudar a sua mulher, não deve aceitar. Se você não quer ajudar a sua mulher, então você também não deve aceitar a ajuda financeira dela. Cuide dela, senão o outro vai cuidar pra você. Assuma então o papel de homem, cara. Mantenha a sua casa sozinho. Assim o dever doméstico ficará muito mais leve pra ela e você terá um retorno esperado. Pois muito bem, você sabe que eu conheço um casal, é um exemplo de dedicação um ao outro e faz uma diferença enorme, exatamente por causa da dedicação que tem um com o outro já há muitos anos, e esse casal tá sempre junto, graças a Deus, sempre cuidando um do outro. E eu tô falando de você mesmo, que sabe como cuidar de uma família e sabe que a família tá bem estruturada e é bênção de Deus. Agora, gente, é o seguinte, Marcela Bastos tá aqui, ó, pra falar também da nossa pesquisa. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. A gente encerra aí, Cid, com 65% por telefone, 79% pelo nosso site, de gente afirmando que conhecem mulheres que são oprimidas pelo machismo do marido, sim. Pelo amor de Deus, hein? O povo também tá demais. Gente, é o seguinte, olha, o nosso tempo já foi embora rapidinho, e eu preciso dizer disso aqui. Você sabe que é um debate especial que vai acontecer amanhã, porque a gente sempre olha para Israel, sempre olha para o Oriente Médio, quando a gente quer ter uma noção da cronologia, de como as coisas estão acontecendo. Não estou dizendo que o apocalipse vai ser amanhã, não estou dizendo isso não, mas pode ser também. Para muita gente já aconteceu. A questão é a escalada da violência que começou em junho desse ano entre Israel e os palestinos. É o terceiro conflito desse tipo desde a tomada da faixa de Gaza pelo grupo islâmico Hamas em 2007. Mas a pergunta que fica é: o que gerou esse conflito? Essa briga toda é por causa de um pedaço de terra? Será que é tão simples assim? A briga é só por um pedaço de terra? Como convivem os habitantes da faixa de Gaza com essa situação? Os israelenses apoiam os ataques a Gaza? Será que todo mundo é a favor disso? E o mundo árabe? Será que o mundo árabe todo apoia o Hamas? Por fim, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Este e outros assuntos amanhã, gente. A partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. Meu caro pastor Cristiano Pessetti, obrigado pela sua presença. Que Deus o abençoe sempre, campeão. Obrigado, Cid. Foi um prazer estar aqui com todos. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, minha rainha Esther. Tá chegando de viagem agora. Eu tava com saudade, meu amor, te amo muito. E eu quero mandar um beijo aí, um abraço para todos aqueles que são referenciais de vida e que sábado vocês possam ter um happy day. Bacana aí, faltou cantar agora. Não, de jeito nenhum. Melhor não, pastor. Não dá. Pastor João Emílio, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, campeão. Muito obrigado também. Eu também quero mandar um abraço para minha rainha Cristiane. Meu Deus do céu. Mas eu estou com a lista aqui. Rapaz, eu não posso deixar de mandar um abraço pro Valdir, que do transporte da minha filha, é o motorista do transporte. Tá levando a nossa turminha lá pra escola agora. Deus abençoe o Valdir. A Olívia, que está com meu filhinho João Henrique. E a minha irmã Ivna, também meus pais, João e Emília, e a minha sobrinha Bruna e a minha sobrinha Isadora, para toda a Igreja Batista de Irajá e para todo mundo do mundo inteiro. Nossa, não, foi pouca, na verdade. Edeni, vai mandar pro seu rei também, Edeni? Meu querido, é sempre muito bom estar aqui. Nossa, foi uma bênção, como sempre. Eu quero mandar um beijinho para todo mundo, né, que tá nos ouvindo. Eu quero mandar um abraço pro Carlos Eduardo, que tá nos ouvindo. E quero mandar um beijo muito especial para uma serva de Deus chamada Renata. Eu estive louvando ao Senhor numa igreja em Manilha.
E ela chegou em mim e perguntou assim: por acaso você é a Edeni, aquela que tá sempre no debate da Rádio 93? E ficou ali, sabe, me falando palavras tão carinhosas, falando, né, do quanto é abençoada com esse debate, com a nossa participação. Então, um beijo pra você, Renata, tá aí, cumprir, retribuindo, assim, o carinho imenso que você me ofertou naquele dia. Que continue ligadinha aí nesse debate, que é bênção. Que Deus abençoe a todos. Ainda bem que você falou isso, que eu acabei me esquecendo. Eu ia passar por cima e deixar direto aqui. Pois aí. Deus me usando. Você vê? Porque um ouvinte falou assim: amada, você é linda. A única amada que tem na mesa do debate hoje é você. Então obrigada. Ela tá falando de você. São seus olhos. Sandra, não, ela enxerga bem. Eu perguntei se a foto... Não, deixa quieto. Não, ela falou que tá bacana. Falou: amada, você é linda. Então, obrigada. Obrigada. Gente, olha, obrigado a todos pela participação. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui na plateia também aqui. Inclusive, alguns já vai ficar apontando: não, mas aí eu sim, não sei o quê. Tô de olho em você, rapaz. É isso, olha, eu vou pedir aqui, por favor, ao meu caro pastor P7, nos leve a Deus de oração. A gente vai encerrando esse nosso debate de agora. Amanhã a gente volta com esse debate especial falando sobre o conflito no Oriente Médio. E da já tem a gigantesca Rosane Félix na apresentação do Pediu Tocou. Pastor, por gentileza. Senhor Deus, família é algo que o Senhor criou. Pai, todos aqueles agora, Senhor, que estão vivendo conflitos em seus casamentos, conflitos na família, estão sofrendo, Deus. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor entre agora com esperança. Pai, entre com amor, com coragem para enfrentar essas dificuldades e que eles alcancem, Senhor, o status de uma família segundo o seu coração. Que eles sejam abençoados, restaurados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.